Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. Durante esta semana estamos com uma série especial de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. A ordem das entrevistas foi definida a partir da confirmação dos convites. E o convidado de hoje é Eduardo Girão, do Partido Novo. Para onde caminha a direita no estado do Ceará? Como o candidato avalia as gestões de Eumano de Freitas, do PT, e José Sarto, do PDT? Quais as principais propostas de Eduardo Girão para a capital do estado? Ainda, como o pleito municipal de 2024 irá refletir na disputa estadual de 2026? Estes e outros assuntos a partir de agora, no programa Eleições 2024. Contamos com a sua companhia. Luiz Eduardo Grangeiro Girão já atuou como empresário nos setores hoteleiro e de segurança privada. O sabatinado de hoje foi presidente do Fortaleza Esporte Clube em 2018. O convidado foi eleito senador da República. Ao assumir o mandato, vendeu as participações. Eduardo Girão é ex-filiado ao extinto PROS e Podemos. Atualmente está no Partido Novo. O candidato a prefeito de Fortaleza apresenta o maior patrimônio entre os prefeituráveis da capital, mais de 48 milhões de reais. Participam do programa de hoje o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho, e o editor de política, Oceli Lopes. Candidato, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Eu queria iniciar perguntando, diante de um cenário tão competitivo como esse em Fortaleza, qual o seu diferencial? O que o eleitor pode encontrar aí, que só encontrará no candidato Eduardo Girão? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Grupo Otimista por essa oportunidade ímpar, para que a gente possa apresentar as nossas propostas, que o cearense saiba que eu sou candidato, porque eu não tenho tempo de televisão gratuito, né? Não tenho também de rádio e debates. Eu tenho que reconhecer que vocês estão fazendo um trabalho independente, que me chamaram para participar, e isso é muito bom para o fortalezense. Erivaldo, uma honra estar sendo também sabatinado por você, Carla, Oceli, e dizer o seguinte: o diferencial está muito na cara, né? Eu, a vida inteira na área da gestão, desde a adolescência, trabalhando, gerando emprego, né? E procurando criar sempre ambientes de negócio. E não foram poucos empregos, foram milhares de empregos que as empresas que eu tive a oportunidade de dirigir, fundadas pelo meu pai, e que a gente teve a possibilidade de expandir pelo Brasil a partir de Fortaleza. E depois fundei ONGs que ajudam desde crianças até idosos, apoiando ali a maternidade ameaçada também. Tive a oportunidade de produzir filmes, né? Peças de teatro, tanto para o Ceará, tanto aqui para Fortaleza, Ceará, mas para o Brasil inteiro. Então, quer dizer, a produção cultural também faz parte do meu rol de gestão, né? E fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, quando o clube não tinha ali ninguém, naquele momento delicado, na véspera do centenário, ninguém queria assumir o Fortaleza, era uma dívida muito grande, era um problema de desorganização, de briga interna, e nós fizemos um trabalho de pacificação no clube, de profissionalização, e essa semente que nós plantamos, eu fiz questão de deixar o Marcelo Paes, e eu escolhi para ser o meu primeiro vice. Ele continua fazendo o trabalho aí e o Fortaleza dando alegria para as pessoas. E aquilo que a gente fez no Fortaleza Esporte Clube, eu gostaria de fazer na cidade de Fortaleza, a cidade que eu nasci, a cidade que eu me criei, e estou vendo completamente abandonada. Então, o meu diferencial é que eu assino carteira, né? Eu tive a oportunidade de gerar emprego, de passar por todos esses setores da sociedade. E ninguém faz nada sozinho, com um time que nós montamos, e eu tenho um time também para a prefeitura, se Deus abençoar, através da boa vontade dos fortalezenses, para fazer uma gestão jamais vista na cidade, porque dinheiro tem.
São 13 bilhões de orçamento da Prefeitura de Fortaleza. Mas o que está faltando é alguém para administrar sem politicagem, administrar com eficiência, com ética. E é isso que eu me proponho a fazer, porque a vida me deu toda essa experiência de gestão. Candidato, seja bem-vindo. O senhor se apresenta como de fato um empreendedor de sucesso, com esse perfil de gestor, o senhor pede voto para ser prefeito de Fortaleza. Mas a gestão pública, ela tem muitos diferenciais de uma empresa privada, né? Fortaleza bate recorde na lista do Bolsa Família, é uma cidade pobre, é uma cidade dividida, com muitos guetos, que precisa de um gestor público de sensibilidade que não olhe a prefeitura com a lente de uma empresa, porque uma prefeitura não é para dar lucro, uma prefeitura é para cuidar dos seus munícipes, né? Oferecer qualidade de vida. E não há um certo contraste entre o seu perfil de empreendedor e um prefeito que precisa dessa sensibilidade social? Muito pelo contrário. Eu vejo o seguinte, a gente tem que pegar as experiências de pessoas que vieram de fora da política, como eu, como Romeu Zema, por exemplo, o governador de Minas Gerais, como Adriano Silva, que é o prefeito lá de Joinville, que vieram da área do empreendedorismo e que conseguiram fazer um trabalho com muita sensibilidade social. Essas ONGs que eu tive a oportunidade de fundar e durante o mandato de senador, de ajudar fortemente, foram 207 milhões de reais que nós conseguimos destinar para emendas parlamentares aqui no estado do Ceará, e eu procurei, com base no diálogo, com base nessa sensibilidade e transparência total, ajudar a todos os municípios do estado do Ceará, independente se é administrado pelo PT, pelo PDT, pelo PL, não. O povo não aguenta mais briga, por política. O que a gente está vendo aí na televisão, nos programas de rádio, né, até em alguns debates que a gente teve a oportunidade de ver, são ataques, né, e a gente precisa de pacificação de verdade. Então eu acredito que o Zema pegou terra arrasada lá em Minas Gerais, né? O PT deixou liquidado o Estado com problemas graves na questão aí das contas públicas. Ele organizou, ele conseguiu gerar quase 1 milhão de empregos com a pandemia no meio, né? Tanto é que foi reeleito aí no primeiro turno, né? E o Adriano Silva está com a aprovação aí de cerca de 90% com entregas à sociedade. Então, o vereador, o que a gente muitas vezes, eu acho que o principal problema de Fortaleza, vamos trazer a atribuição da Prefeitura de Fortaleza, e esse eu vou chamar para perto de mim, a questão da saúde pública. Né? Saúde pública, a gente precisa ter um olhar humano, né? Um olhar de compaixão, porque a doença não espera. E o que eu tenho encontrado andando pelos bairros de Fortaleza, não de hoje, desde 2019, quando eu comecei a destinar essas emendas e percorrer e fiscalizar, foi exatamente as pessoas com meses para conseguir uma consulta, anos para conseguir uma cirurgia simples, e isso é inaceitável. Que vereador, por exemplo, e a gente vê muito isso e não vamos aceitar isso, que vereador fique sendo intermediário da população do direito que ela tem. O vereador, ele tem um papel fundamental na sociedade, que é fiscalizar e construir, fazer leis, mas não servir de intermediário por politicagem, por questão de voto. Então nós vamos libertar os fortalezenses dessa humilhação que se vive e vamos entregar o serviço. Primeira coisa que eu vou fazer na área da saúde, eu te digo que saúde é o principal, eu sei que segurança é gravíssimo. Talvez segurança é a principal reclamação, mas a prefeitura, ela tem atribuições na área da segurança limitadas e o Estado tem mais atribuições. Nós vamos ampliar a nossa capacidade e a minha vida na área do setor de segurança, como você leu no meu currículo, né, uma grande parte da minha vida. Eu acho que está faltando coragem na área de segurança e liderança. Mas com relação à saúde, nós vamos imediatamente, né, aqui onde a gente está aqui, na sede bonita do Grupo Otimista, é uma ilha. Essa grande aldeota é uma ilha completamente diferente da realidade dos bairros de Fortaleza, né? Então, acesso a serviço de saúde, as pessoas passando essa dificuldade. O que é que nós vamos fazer?
como São Paulo fez o Corujão. Vamos pegar parcerias imediatas com hospitais públicos, hospitais privados e clínicas privadas para se atender à demanda reprimida de cirurgia, de consulta, de exames, colocar isso em dia para que o fortalezense ele possa ter um atendimento com dignidade. E aí a gente vai ampliar com a Santa Casa de Misericórdia, fortalecer parceria. Tem 200 leitos que estão lá à disposição. Então não entra na cabeça de ninguém as pessoas não estarem sendo atendidas como devem, tendo uma Santa Casa que é uma referência, precisando de ajuda. Precisando de ajuda. Então a prefeitura tem um dever moral de ajudar e nós vamos fazer isso, essa parceria com essas instituições. Senador Eduardo Girão, como é que está aí para... O senhor não silenciou do mandato, não é? Como é que está essa correria para conciliar essas duas agendas como senador, representando o Ceará lá em Brasília e candidato aqui em Fortaleza? Eu tenho a política como missão de vida, como um chamado do alto, né? Então, eu não iria me licenciar do Senado para uma campanha à Prefeitura de Fortaleza se a população, inclusive de Fortaleza, me elegeu para o Senado. Então, eu estou me equilibrando como eu posso, né? Estamos tendo um momento de efervescência em Brasília, sob todos os aspectos, e eu estou aproveitando para ficar durante o período que tem. Nunca faltei uma sessão, é bom que se diga, e nem vou faltar, se Deus quiser. Nunca entrei com atestado de saúde, né? 100% de presença, abrir mão dessas mordomias e regalias que políticos têm direito, não deveriam ter, plano de saúde vitalício para a vida toda e para a sua família, nos hospitais do mundo, os melhores hospitais do mundo, carro com motorista, apartamento funcional, tudo isso eu abri mão, né? A verba de gabinete, nós usamos menos de 50%, já devolvemos 10 milhões de reais de economias do gabinete. Então a gente tem respeito ao dinheiro de quem paga imposto, é por isso que eu me comprometo. E não só de fala, eu faço no mandato reduzir imposto. Eu votei contra a questão do DPVAT, fui o único senador do estado do Ceará a votar contra, né? Votei contra a taxa das blusinhas, tenho me posicionado firmemente pela redução de impostos, né? E o que a gente vê desses governos aí, não apenas aqui da Prefeitura de Fortaleza, que é um absurdo a taxa do lixo, por exemplo, a renovação do alvará anual, mas ICMS do governo do estado, né? O governo federal gastando mundos e fundos para o projeto de poder. Então, eu digo para você que eu estou me equilibrando com muita responsabilidade em respeito a quem paga meu salário, né? Que é o fortalezense, o cearense, e eu tenho procurado fazer... O presidente da casa, ele conseguiu equacionar algumas semanas, porque muitos senadores apoiam candidatos ou são candidatos, né? E ele fez algumas sessões remotas nessa reta final de campanha. Então, eu estava mais final de semana, indo panfletar, indo nos bairros, mas agora eu vou poder estar mais presente nessa reta final. O meu grande desafio, e peço a você que está nos assistindo, é que o meu conterrâneo fortalezense saiba que eu sou candidato, né? Esse é o desafio, porque a gente o partido pequeno, que eu fiz questão de escolher para vir para um partido pequeno, sem ninguém pegar na munheca, com amarras. Eu tive convites para ir para partidos grandes, mas escolhi o Novo pela coerência do pensar, do falar e do agir, mesmo sem ter tempo de televisão, mesmo sem ter essas outras verbas bilionárias, né, que são bilionárias. Essa eleição tem a máquina da prefeitura, tem a máquina do estado, tem a máquina do governo federal, tem a máquina dos partidos bilionários, e a gente está indo no caminho da porta estreita, né? E eu preciso do apoio seu para avisar para as pessoas que eu sou candidato, um pouco do que a gente tem feito como uma política diferente, uma política ética e assim, uma política com base em princípios e valores, em defesa da vida, da família. Eu acredito que se as pessoas souberem que a gente é candidato, a gente tem grandes chances de ganhar essa eleição. Em relação ao seu Partido Novo, ele nasceu apresentando uma marca muito forte de eficiência da gestão, bom uso dos recursos públicos, inclusive fez a renúncia do dinheiro público que é destinado às campanhas eleitorais em eleições passadas.
Esse ano, muitos candidatos do Novo estão utilizando esse fundo. O senhor vai utilizar esse dinheiro do fundo? Excelente a sua pergunta para esclarecer a população, né? O Partido Novo tentou, não sei se você lembra, os deputados levaram um checão de, acho que era 17 milhões de reais, uma coisa assim absurda. Porque o Partido Novo quis devolver para o TSE o dinheiro que ele não usou, que ele nunca tinha usado. E não foi permitido isso. Olha que loucura. E foi feita uma reunião, né, o Partido Novo é diferente. Estou senador pelo Partido Novo, talvez seja a maior liderança, com certeza a maior liderança aqui no estado do Ceará. E, aliás, eu fui o primeiro mandatário do Norte e Nordeste do Partido Novo, olha a responsabilidade. E eu não participei dessa reunião, mas foi feita uma reunião com os presidentes de partido, porque o Novo é diferente nesse aspecto. Os mandatários eles não definem as regras do partido, o partido tem uma política, um compliance, né, muito interessante. E eles chegaram à seguinte conclusão: não adianta você ir para uma campanha, é como um jogo clássico rei, Fortaleza contra Ceará. Se o Ceará pode jogar com o pé e com a mão, e o Fortaleza também tem que ter a mesma regra. Então, eles chegaram à definição de utilizar com 100% de transparência os juros dessa verba que não tinha sido utilizada. Então, nós vamos usar para tentar, com o básico, mostrar as nossas propostas para a população. Mas vamos continuar votando contra, como sempre votamos, e tentando fazer com que um dia o Brasil não tenha esses recursos públicos. Candidato, eu vou pedir licença para um rápido intervalo, mas voltamos em seguida com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato a prefeito de Fortaleza pelo Novo, Eduardo Girão. Candidato, a política é uma aposta e, como todo jogo, tem quem ganha, tem quem perde. O senhor foi eleito, de alguma forma surpreendentemente, em 2018 como outsider, derrotando uma liderança tradicional no Ceará. Mas estamos em 2024, a sua campanha, se a gente fosse fazer um corte, né, teria ali uma média de competitividade talvez abaixo do que poderia levá-lo ao segundo turno, mas aqui é apenas uma leitura. E temos o 2026, né? O senhor, de alguma forma, já parou para fazer esse balanço de que o senhor poderá ou poderia sair desse processo de 2024 menor politicamente do que entrou agora nesse pleito municipal, senador? Olha, a melhor coisa do mundo, Erivaldo, é você ter o desapego, né? Você está a serviço de causas, está a serviço de fazer o bem e está com a verdade. Sim. Então, eu não preciso da política. Quem conhece a nossa vida sabe, né, que a política, para mim, como eu disse aqui no começo, uma missão de vida. Então, eu estou tendo a oportunidade de servir aquilo que eu sempre acreditei, que eu sempre defendi e que eu mostrei na campanha para o Senado, talvez na campanha para a Prefeitura. Nós estamos tentando correr, né, porque não vamos ter tempo de televisão, não vamos ter tempo de rádio, debate, são poucos os veículos que têm o sentimento de democracia que o otimista, né, para que a gente possa mostrar as nossas ideias. Então, quer dizer, é uma luta de Davi contra Golias, mas se tem uma coisa aqui, ó, sola de sapato, né? Estamos panfletando, estamos tentando fazer com que o cearense saiba que eu sou candidato, porque eu acho que eles já conhecem um pouco desse conterrâneo deles, que tem inúmeras limitações e imperfeições, mas que está cumprindo tudo aquilo que acertou durante a campanha para o Senado. Eu não sei se você lembra, eu fiz um compromisso, assim, um livrinho que eu distribuía nos sinais aqui, né, que exatamente tudo aquilo que estava escrito, que eu registrei em cartório, eu estou cumprindo no Senado Federal. E a mesma coisa eu fiz agora, para a Prefeitura de Fortaleza. Eu e a Silvana Bezerra, que é a nossa vice sensacional, ela é uma pessoa de valor, uma mulher de fibra,
e que tem uma vivência no social e na área da saúde também, né? E um entusiasta do projeto. A gente foi registrar em cartório juntos, né? Os projetos que nós discutimos com grupos multidisciplinares, né? Que tem à frente o Geraldo Luciano, que é o nosso coordenador da campanha, o maior executivo, talvez, do Brasil, um dos maiores executivos do Brasil. Temos aí o general Teófilo, que foi candidato a governador, né? Um general 4 estrelas, um homem sério, correto, que está coordenando a parte de segurança nossa, né? É uma referência, né? Então, assim, na área da saúde, a gente tem Anastácio Queiroz, grande homem de bem, técnico, que tem uma vida inteira salvando vidas, foi secretário de saúde. Então, assim, nós temos um time que eu gosto muito de fazer um paralelo quando eu fui presidente do Fortaleza, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente chegou lá no Fortaleza, a gente foi montando a equipe, profissionalizando, conversando, né? E deixando as diretrizes e deu certo, né? Então, eu acho que tudo que é feito com boa vontade dá certo. 2026, todo mundo sabe que eu não sou candidato à reeleição, né? Eu digo isso desde a campanha para o Senado ainda. E eu digo a mesma coisa para você, meu conterrâneo fortalezense. Eu não sou candidato à reeleição à Prefeitura de Fortaleza, se a gente chegar lá, né? E nós estamos trabalhando para chegar, e eu não posso duvidar de milagre. Porque às vésperas da eleição para o Senado, contra todos os prognósticos, eu estava em 4º lugar, né? Em 4º. E nós conseguimos chegar com a votação de 1.325.786 votos. Né? Então, assim, se a gente conseguir levar essa mensagem para o fortalezense, que eu sou candidato, eu vejo grandes chances da gente levar essa eleição. Não é por acaso que o sistema está me impedindo, me excluindo de debates, né? Tudo tem uma razão de ser, para não chegar a informação, né? No primeiro debate que eu pude participar, que foi o único até agora, e o próximo vai ser aqui do Otimista, na próxima semana, a gente conseguiu trazer dados, verdades, e aquilo incomodou os poderosos. Então, nós estamos para fazer a boa política, né? Uma política nova de verdade e com total desprendimento de resultado, né? Porque tudo tem um ciclo, né? E a gente sabe que nós estamos para servir com Deus dizendo qual é o plano através da boa vontade das pessoas de bem. Senador, vou pegar nessa sua frase, ninguém faz nada sozinho, mas o Novo preferiu lançar uma chapa pura. Por que não deu certo logo nesse primeiro turno uma coligação com o Capitão Wagner do União Brasil, com o André do PL? Primeiro, assim, que nós tentamos, né? E o nosso diálogo é muito bom, tanto com o Capitão Wagner do União Brasil, quanto o André Fernandes do PL. O diálogo muito bom. Inclusive o André Fernandes, deputado, é meu colega de congresso, né? A gente se dá bem. Mas são projetos diferentes, né? E a gente precisa deixar muito claro para as pessoas que nós temos convergências, eu respeito os dois, são amigos, né? Mas os projetos são diferentes. Eu vou dar pequenos exemplos aqui, não apenas pela minha vivência de gestão, assinando carteira, né, com 51 anos de idade, com muita experiência na vida, né? Eu acho que eu fui passando por certas situações que me preparou para poder servir ao fortalezense nessa cidade maravilhosa que é Fortaleza, mas que está descuidada. Então, o Capitão Wagner, por exemplo, está num partido que é a União Brasil, que é um partido que tem 3. Não é um e não são 2, são 3 ministérios no governo Lula. Aqui na região metropolitana, o partido dele está junto com o PT, em Maracanaú, né? Então, ele foi líder da oposição durante muito tempo e foi muito corajoso, praticamente sozinho. Mas me parece que hoje o contexto é outro, né? E a gente se preocupa com isso. As pessoas estão querendo a verdade, estão querendo posicionamento. Com relação ao André Fernandes, o partido PL é nosso parceiro lá no Congresso Nacional. Nós temos até um bloco lá no Senado, que é o PL e o Novo. Agora, na votação que nós tivemos, e as pessoas precisam saber a verdade,
Na votação que nós tivemos sobre a anistia bilionária, B de bola e de índio, de partidos políticos, agora, 15 dias atrás, qual foi o único partido que orientou o voto contra e votou contra? Foi o Novo. Né? Então, quer dizer, a gente precisa ter coerência e as pessoas precisam saber em quem está votando. Eu tenho independência, deixar claro isso. Né? Eu sempre votei a favor do Estado do Ceará, a favor do meu povo e pelo Brasil. Né? Então teve muitos votos da gestão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que eu votei a favor porque eu vi que era bom para o Brasil, mas teve outros que eu votei contra. No governo Lula, né, que eu sou oposição, eu votei, por exemplo, a favor do Mais Médicos, porque vi que era bom para a população, uma proposta do governo Lula. Melhoramos dentro do Congresso. Agora, jamais a gente vai fechar os olhos para o que está errado, seja governo Lula, seja governo Bolsonaro, e vamos fazer o papel independente. Agora, que a gente tem a média das pesquisas, se a gente somar as intenções de voto do Wagner, do André e do senhor, passa ali da metade, né, das intenções de voto. Claro que é uma pesquisa e tal. Esse cálculo não foi feito para que, num raciocínio mais pragmático, essa coligação pudesse se sustentar para lançar apenas um nome? Talvez, provavelmente, o cenário hoje fosse bem diferente, né? Em primeiro lugar, que pesquisa, eu, com todo respeito a quem pensa diferente, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, enquanto senador da República, se fosse por causa de pesquisa. Estou te falando, na véspera eu estava em 4º lugar. Né? Tinha apresentador, que eu gosto demais, mas é o trabalho dele, disse, olha, pelo cenário aqui já está eleito o Eunício e o Cid Gomes. Já está o cenário definido da eleição da manhã. Então, eu não acredito muito, porque as pessoas decidem o voto na última semana. Né? Agora, quem está sabendo de eleição somos nós aqui, quem está nos assistindo, são heróis, que estão interessados nisso. Mas a população está interessada na resolução dos seus problemas do dia a dia. É o ônibus lotado, que parou de ter a frequência. É a questão das mulheres. Carla, eu não vejo isso, e olha que eu visito muitas capitais por fazer palestra, eventos de partido e tal. Maceió já foi muito mais violenta, Recife do que a gente. A sua terra natal, né, que também está passando uma situação grave. Né? Agora, sabe o que acontece hoje aqui em Fortaleza? Em qualquer lugar, até nessa ilha que a gente está aqui, mas em qualquer lugar está acontecendo, as mulheres colocam o celular aqui embaixo do sutiã, entendeu? Fala rapidinho, coloca. É um temor. Tu imagina o psicológico. O dano da saúde mental dessas mulheres. Já não basta a pandemia que pegou isso. Então, a gente não tem programas para autistas, né? Que em 2030, daqui a pouco, batendo na porta, cada núcleo familiar vai ter um autista. Você não tem planejamento para isso. O nosso plano é robusto nessa área. Né? A questão do pró-vítima. Né, pessoas que foram vítimas de violência, tem que enfrentar? Tem que enfrentar. Nós temos várias propostas para a guarda municipal ser mais robusta. Mas, e as vítimas? Aquela mulher que perdeu o marido por uma violência, por um assassinato. Foram 320 pessoas só num mês de março, coisa de guerra. E essas pessoas, e os filhos dessas pessoas. Então a gente vai ter uma coordenadoria, isso nenhum candidato tem. Nós vamos ter uma coordenadoria inspirada no Pró-Vítima lá de Brasília, do GDF, onde a gente vai ter um trabalho com psicólogos, com pessoas que vão capacitar essas vítimas de violência para voltarem à vida através do mercado de trabalho. Nós vamos ter um olhar de compaixão, de humanidade e dignidade para essas pessoas. Então, essa coisa do cálculo de pesquisa, eu vejo que, primeiro, que eu não acredito, e segundo, que eu vejo que as pessoas não querem saber, sabe? Essas coisas de direita, de esquerda. Elas querem saber o seguinte, cadê a resolução do que eu tenho direito? E o meu papel é fazer com que essas pessoas tenham acesso ao direito delas, e a Prefeitura de Fortaleza pode muito mais. Né? A gente tem tudo para ter o cearense. Vamos combinar. O cearense é muito criativo, né? Muito empreendedor. Aí você vê uma taxa do lixo dessa para jogar um banho de água fria, renovação de alvará anual,
A gente tem que facilitar, criar ambiente de negócio para as pessoas poderem empreender, porque ninguém segura as feiras. Eu tenho visitado muitas feiras. Fui na feira de Parangaba, na feira do Bom Sucesso no último final de semana. E é impressionante que as pessoas querem o mínimo. Uma segurança, uma guarda municipal ali. Um banheirozinho para ter uma, sabe? Sobre essa questão da guarda municipal, eu queria tocar especificamente nessa questão da segurança, porque é de fato um dos maiores problemas de Fortaleza, de muitos municípios cearenses. E aí o senhor propõe uma série de ações para essa área de segurança, o senhor atuou já há muito tempo nesse segmento. Fala, por exemplo, de um botão do pânico nas paradas de ônibus. E eu queria saber também sobre isso. Do ponto de vista prático, como é que funcionaria? Quanto tempo seria suficiente para que chegasse, por exemplo, uma viatura nesses casos? Mas o senhor fala também de um monitoramento através de drones. Qual seria o investimento para que isso fosse efetivo em Fortaleza? Essa questão também da guarda municipal. O senhor propõe transformar a guarda numa polícia municipal. E aí eu também gostaria de saber como que isso vai ser feito. Pronto. Eu já apoio esse projeto lá no Congresso Nacional, que a Guarda Municipal se torne uma polícia municipal com mais atribuições, com mais segurança jurídica para ela. Todo mundo sabe da minha posição sobre arma de fogo. Quero deixar muito claro, eu não sou desarmamentista. Eu só acredito que a pessoa que tem um comércio ou no seu lar, ela possa ter direito a ter arma, o cidadão comum. Não andar armado nas ruas, porque aí a gente volta ao faroeste, né, a Idade Média. Você está com o seu marido no restaurante, com a família, com os filhos, aí entra uma pessoa, mexe com você, o seu marido tomou cerveja, fica chateado, vai lá, todo mundo com arma, uma coisa que pode terminar numa UPA, para um curativo, vai terminar no cemitério, com pessoas inocentes. Então, eu acredito que a gente precisa, aí sim, as polícias têm que ter arma. As polícias precisam estar capacitadas, valorizadas. Eu quero mandar aqui uma mensagem para você que é policial militar, você que é da Guarda Municipal, policial civil, né? O pessoal da Guarda de Trânsito, todos vocês precisam, no meu modo de entender, ter todo tipo de apoio, né, do poder público para fazerem um trabalho com segurança. Qual seria o investimento, candidato? Pronto, o investimento. Passando aqui para você, nós, 50% do CIOPS, 50% de todas as ocorrências do CIOPS, você sabe o que é? Briga de vizinho, som alto, embriaguez, desordem. 50%. O que é que nós vamos fazer com a Guarda Municipal? Isso não gera investimento, isso não é questão de dinheiro, de investimento. Isso é uma questão de fazer um termo de acordo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Justiça, para a Guarda Municipal resolver esses pequenos problemas. Ficar tudo com a Guarda Municipal. Sabe o que é que vai acontecer? A Polícia Militar e a Polícia Civil, que tem o desafio de enfrentar o crime organizado como mola mestra, vão ter tempo, vão ter efetivo para fazer isso. Porque hoje o que é que está acontecendo? Elas vão resolver problemas pequenos, enquanto que a Guarda Municipal pode fazer. Por exemplo, a Areninha. Eu acho bacana esse projeto. A gente tem que reconhecer coisas positivas que foram feitas em administrações anteriores. Você sabia que tem 52 bairros de Fortaleza que não tem areninhas ainda? Nós temos aí mais de 100 areninhas. E ótimo. Mas estão muito concentrados. Tem bairro que tem 5. E tem bairro que não tem. Nós vamos levar esses projetos para os bairros, que é esporte, tira da droga. Mas também não vamos deixar que o crime organizado tome conta das areninhas. Hoje, eles ocuparam. Nós vamos tentar vamos buscar de volta. Escolas, professores com medo de dar aula. Enfermeiros com medo de atender as pessoas, porque chega a namorada do traficante, o familiar do traficante, e ele diz, tem que atender primeiro aqui com a arma ali. Então, isso é um problema grave. Nós vamos fazer esse atendimento com muita responsabilidade. E tem um detalhe que pode ser que eu fale no próximo bloco, que é um helicóptero, né, que a gente vai servir de forma híbrida para a segurança e para a saúde pública do fortalezense. Muito obrigada, candidato, pela gentileza em considerar o tempo importante. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos em seguida com o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato do Novo a prefeito de Fortaleza, Eduardo Girão. Candidato, o senhor falava no bloco anterior sobre essa questão da segurança, quais seriam as ações, há também nas suas propostas a aquisição de um helicóptero. Então, queria que o senhor detalhasse melhor qual o orçamento necessário para que essas ações sejam efetivadas. Perfeito. Você perguntou sobre o botão de pânico e eu acabei não respondendo, né? Que é uma coisa que eu utilizei, né? Quando eu estava à frente das empresas de segurança e a gente conseguiu um excelente resultado. É tecnologia. Né? Reconhecimento facial para se entrar em prédios públicos é tecnologia. Isso tem que ter. Isso já está atrasado. A gente tem que colocar, né? O uso da inteligência artificial também, de uma forma que não invada a privacidade, com esse cuidado, né, também, nós vamos utilizar. E o botão de pânico nos principais pontos de ônibus, os mais vulneráveis, por exemplo, a gente vai ter que colocar, né, porque a gente tem recebido não apenas denúncias, né, conversando com as pessoas sobre questão de violência, de tomar o relógio, o celular, mas também assédio, né? Então é muito importante que, de uma certa forma, a gente possa integrar, e falta de diálogo não vai ser com as delegacias especializadas, com polícia. A questão do helicóptero é algo assim, você tem, na região do ABC, lá de São Paulo, você tem as prefeituras com helicóptero, né, para fazer um trabalho de monitoramento. Curitiba, lembre-se que nós somos a terceira capital do Brasil, tirando Brasília, que é a capital federal. Fortaleza é a terceira. Né? E você não tem uma cidade desse tamanho, com essa importância, com um turismo fortíssimo, um trabalho de uma guarda municipal podendo fazer esse monitoramento. E isso nós vamos fazer de forma híbrida, tanto para a segurança como para emergências também na área da saúde. Então nós vamos capacitar, é um investimento que é possivelmente feito, eu repito, o orçamento da Prefeitura de Fortaleza são 13 bilhões de reais. Se você tirar a politicagem que existe, né, de cargos para partido tal, secretaria que fica com esse partido, nós não vamos aceitar isso, nós vamos colocar técnicos para resolver os problemas das pessoas. O centro da cidade, por exemplo, nós vamos revitalizar o centro da cidade. Eu vou levar todas as secretarias do Estado, da Prefeitura de Fortaleza, para o centro da cidade. Eu lembro que eu andava com a minha avó, era um passeio, a gente ia para o centro da cidade e ver as vitrines. E depois assistir um filme no São Luís e comer um pastel ali. Então, hoje em dia, você não tem mais isso. Então, nós vamos ocupar, revitalizar aquela área, fazer um porto digital, como tem em Recife, para abrigar startups, né? Capacitar jovens que têm aí a oportunidade precisa de uma chance, muitas vezes. Então nós temos muitas ideias, e regionais, que a gente vai voltar para aquele modelo de 6, que funcionava melhor, e você abrigava de uma forma mais técnica as pessoas para a resolução dos seus problemas. Candidato, o senhor já pensou aí alguns pontos sobre a gestão municipal, inclusive oferecendo aí algumas alternativas, mas de uma forma mais focada. Qual a avaliação, o balanço, o diagnóstico que o senhor faz da gestão José Sarto, né? E vou embarcar uma segunda pergunta. Como seria a relação com o governo do Estado, do PT, que bate ali ideologicamente de frente, né, com o seu grupo político? Como que seria esse diálogo entre a Prefeitura e o governo do Estado numa eventual gestão sua? Perfeito. A partir do momento que você tem a responsabilidade sobre a vida de milhões de fortalezenses, né, numa cidade como Fortaleza, que eu repito, eu nasci e me criei, é claro que a gente tem que deixar as diferenças de lado, sem abrir mão dos valores e princípios, óbvio, e buscar o diálogo. A primeira coisa que eu farei, a segunda, porque a primeira vai ser mandar uma mensagem para a Câmara de Vereadores para acabar com a taxa do lixo. Né? E eu espero que dessa vez os vereadores votem com o povo e não contra o povo com relação à extinção dessa taxa. E a segunda coisa que eu vou fazer é visitar o governador Elmano de Freitas, para que a gente possa, de uma certa forma,
buscar juntos alternativas para os grandes gargalos aqui em Fortaleza. Assim como também em Brasília. Né? Pelos contatos que eu fiz durante todo esse período, pelo diálogo que eu tenho com todos os partidos, eu vou buscar com o presidente da República, com seus ministérios, apoio no que for preciso para o Fortalezense. Fortalezense em primeiro lugar, para que a gente faça uma gestão desapegada, porque eu não sou candidato à reeleição, quero deixar isso claro, mas uma gestão que faça o que tem que ser feito para que a gente tenha uma experiência de direita. Eu fico muito preocupado com alguns candidatos que se dizem de direita, né, e que, de uma certa forma, podem assumir, sem experiência, uma prefeitura de Fortaleza, e aí fica uma gestão e queima, vamos dizer, o espectro político-ideológico. Né? A gestão que a gente quer fazer com experiência, né, é uma gestão que vai ser revolucionária para a cidade, que vai mostrar que é possível fazer sem politicagem, entregar para a sociedade um trabalho jamais visto de responsabilidade com o fortalezense. Senador, o senhor pretende fazer várias reformas. Uma reforma administrativa, reduzindo de 12 para 6 as secretarias regionais, transformando a Guarda Municipal em Polícia Municipal e outras reformas, né? Como é que vai ser, então, como é que você vai conquistar essa maioria na Câmara Municipal para aprovar os seus projetos? Perfeito, Arceli. Só deixando muito claro que a Guarda Municipal se tornar Polícia Municipal não depende do prefeito, depende do Congresso, que eu apoio, e eu tenho certeza que eu sendo eleito prefeito, o meu suplente, que é o sargento, deputado estadual Sargento Reginauro, que eu conheço há 20 anos, né, e que eu jamais tentaria a Prefeitura de Fortaleza, no momento que vive o Brasil, o Senado, sem ter uma retaguarda como a dele para continuar combatendo o bom combate com as nossas causas. Eu tenho certeza que ele vai ser um ponta de lança para tornar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Agora, como fazer essa reestruturação, né, vamos supor que a Câmara não tenha maioria? Mesma coisa que o governador Zema fez, que o Adriano Silva fez, do Novo. Né? Eles tinham uma minoria na Câmara, mas o espírito de estadista deles, o espírito de entrega para a sociedade, de serviço, fez com que os vereadores reconhecessem e quisessem estar ao lado do prefeito para entregar as coisas nos municípios. E ele, de uma forma muito, como é que eu digo assim, cordial, né, acolheu os vereadores e disse, não, seu bairro é esse? Então vamos comigo, independente se você é do partido ou antagônico. E é esse sentimento que a gente tem que ter, entregar para a população. E isso aí você pode ter certeza que eu tenho um senso de responsabilidade de uma prefeitura. Esses cabelos brancos aqui, essa vivência me dá uma possibilidade de saber como fazer a melhor gestão, respeitando as ideias de cada um. Candidato, em relação à educação, o senhor propõe que nas macro-regiões de Fortaleza sejam implementadas as escolas no modelo cívico-militar, né? Inclusive, nós já temos essa experiência aqui em Fortaleza. O senhor considera que realmente seja um modelo exitoso a partir da experiência que nós já temos aqui em Fortaleza? Olha, isso doeu tanto lá em Brasília, quando o governo Lula, e eles usaram uma palavra até bonita, descontinuou. Acabou, né? Desincentivou, jogou uma ducha de água fria em algo que estava dando certo. Então, eu tendo a oportunidade de ser prefeito de Fortaleza, eu vou implementar, vou investir, porque a população precisa ter a liberdade para escolher, os pais, os alunos, né? Tem o método tradicional, tem o modelo ok, mas o que é que custa você ter um que também obedeça os pré-requisitos do MEC, mas que coloque algo mais de cidadania, de ordem, de disciplina? E o interessante é que eu tive a curiosidade de pesquisar no MEC, né, as avaliações dessas escolas. É impressionante os índices positivos. Não é à toa que tem fila de espera para essas escolas cívicos militares, né? É impressionante a evasão escolar como é baixa, é impressionante o sentimento de pertencimento à escola, de respeito ao patrimônio público, respeito aos professores,
né? Então o ambiente escolar melhora, tanto é que os pais querem colocar seus filhos. E foi tirado isso no atual governo, e nós vamos devolver. Eu tive uma experiência, 20 anos atrás, de visitar a Índia. E me chamou muita atenção o modelo de escola baseado em valores humanos que eu vi lá, né? Que é com base são 5 valores: amor, paz, retidão, não violência e verdade. Então, esse modelo, quando eu cheguei da Índia, eu fui pesquisar e já existia até no Brasil, esse modelo em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu fui em Ribeirão Preto, fundei uma escola aqui no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. É um sucesso, é uma escola que tem toda a base do MEC, mas ela coloca valores humanos. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido para você. Tem 5 maçãs no cesto. Nós aprendemos assim em matemática, você também deve ter aprendido assim. 5 maçãs no cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? O mesmo exercício, com o método da Índia que a gente gostaria de trazer para Fortaleza em valores humanos. Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é o mesmo, 2. Mas você colocou ali humanidade, você colocou solidariedade, fraternidade, compaixão, né? E isso vale para todas as disciplinas. Todos os seres humanos, e aí eu quero, eu vi que tem um tempinho ali, eu quero voltar só para a parte da saúde, fazer o link, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fui beneficiada a minha vida inteira com as chamadas práticas integrativas. Em momentos de saúde que eu tive, né? Práticas milenares, acupuntura, né? Reiki, constelação familiar, várias práticas que lá no Bom Jardim tem projetos que nós inclusive ajudamos pelo Senado, porque o SUS tem no seu cardápio isso, incentivo, só que não é incentivado pela Prefeitura de Fortaleza. E eu vou fazer isso, dar acesso para as pessoas, porque o ser humano não é só isso aqui não. O ser humano é integral, é mente, né? É o psicológico, é a emoção. Então tudo isso vai ser trabalhado dentro da Prefeitura de Fortaleza. Candidato, a cidade de Fortaleza é polarizada em termos futebolísticos, né? O senhor tem aí um passado muito bacana do Fortaleza, né? Mas que uma disputa eleitoral é muito mais do que isso, né? Como que o senhor se dirige ao torcedor do Ceará? Com muito respeito, como eu sempre me dirigi. Como é que você pede? Você já chegou a pedir volta a... Não, já. Inclusive, a gente percebe que a torcida do Ceará, né, assim, que é como fortalezense, que é como a torcida do Fortaleza, a gente não pode misturar as coisas, né? Futebol e política, eu não vejo dessa forma. Mas a minha experiência de gestão, eles querem a resolução dos problemas deles. Agora, as instituições, diferente de outros candidatos que tiveram a experiência de ser presidente de clube, eu nunca desrespeitei o nosso adversário maior, que é o Ceará. Eu sempre tive respeito e muito pelo contrário. Eu gostaria que os dois estivessem na primeira divisão, porque isso é bom, sob todos os aspectos. Aspectos da autoestima do povo, aspecto da questão do emprego e renda, porque isso gera 2 vezes o Flamengo vindo aqui, 2 vezes o Corinthians vindo aqui. As torcidas são gigantes, né? Nós temos estrutura hoteleira, estádio maravilhoso. Então tinha que ter. Agora, eu jamais desdenhei E olha que desde pequeno eu sou Fortaleza, entrei em campo pelo Fortaleza, já saí muitas vezes do Castelão chorando, porque o Ceará foi lá e ganhou, mas eu nunca quis o mal do Ceará, muito pelo contrário. Quando é Fortaleza e Ceará, é um querendo ganhar do outro e eu quero sair feliz sempre. A minha esposa é alvinegra, que é jornalista, né? Ela é alvinegra de quando é clássico rei, ela vai para um lado e eu vou para o outro. Mas eu nunca desdenhei do Ceará, o que nós tivemos aí, tem candidatos concorrendo à Prefeitura de Fortaleza que desdenhou do Fortaleza, que quis o mal do Fortaleza e que as fotos e a história mostra o que aconteceu. Isso não é correto, porque eu acho que o exemplo tem que vir de cima.
A primeira coisa que eu fiz quando assumi a presidência do Fortaleza, qual foi? Foi visitar o presidente do Ceará. Por quê? Porque tinham 6 mortes por Clássico Rei, porque um estava com a camisa do Ceará, o outro com a camisa do Fortaleza, e começava a briga. Então a gente tem que dar o exemplo. O que é que nós fizemos? E foi o Robson de Castro, tenho que agradecer pela parceria, porque nós fizemos ali uma série de atividades. Primeira coisa, Clássico Rei, primeiro jogo. Eu fui para o camarote do Ceará, ele me convidou, tudo combinado. Ele me convidou, eu fui com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará, a gente assistiu o jogo juntos, um do lado do outro. Deus foi tão bom que terminou 1-1. Mas ali a torcida ficou assistindo aquilo, o que é que esses caras estão juntos aí, a imprensa mostrando. Então isso entra no inconsciente. Nós colocamos o time para entrar alternado, um do lado do outro. Colocamos o mascote do Fortaleza, o Leão, o Juba, para entrar com a bandeira, com as cores do Ceará, com o nome Paz. Paz. Pegamos o mascote do Ceará, o Vovô, e ele entrou com a bandeira da paz azul, vermelho e branco. Então isso foi gerando, me arrepio quando eu falo essas coisas, porque isso foi gerando uma atmosfera que caiu a violência. No futebol você pode ver que é raro, mas a violência no estado do Ceará, em outros setores, triplicou, explodiu. Então eu acho que o exemplo tem que vir de cima e, infelizmente, a gente tem que dar nome aos bois aqui, né? Assim, com todo respeito. Dar os nomes às pessoas, o candidato do PT, o Evandro Leitão, nunca respeitou o Fortaleza. Essa é a grande realidade. Né? E inclusive num jogo que aconteceu aí, que o Fortaleza estava próximo de subir, estava na Série C, que não é a série do Fortaleza, né? Um clube da magnitude da história, e bateu foto com o jogador que fez o gol, com dinheiro um negócio assim surreal. Isso gera violência, isso gera uma rivalidade que não é saudável. Candidato, nós queremos agradecer enormemente por sua disponibilidade, desejar muita sorte nessa campanha e agradecer sobretudo a vocês que têm nos acompanhado nos programas Eleições 2024, esperando sempre contar com a companhia. Até o próximo programa.